Muito bom dia a todos e a todas. É com elevada satisfação que nós recebemos aqui no Observatório do Conselho de Contribuintes de Minas Gerais, grupo de estudos criado no âmbito da Faculdade de Direito da UFMG para estudar a jurisprudência do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, o conselheiro Marco Túlio da Silva. O conselheiro Marco Túlio da Silva é auditor fiscal do Estado de Minas Gerais desde 1988, portanto, contemporâneo praticamente à Constituição Cidadã. É graduado em Ciências Econômicas e Direito pela PUC Minas. É pós-graduado em Planejamento Estratégico pela Academia de Polícia de Minas Gerais, em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro e em Gerência da Informação pela Universidade FUMEC. É pesquisador, é um conselheiro extremamente experiente, atuante e que merece toda a nossa admiração, todo o nosso respeito, todos os nossos elogios ao trabalho de excelência que desde sempre tem conduzido à frente do Conselho de Contribuintes Estadual. Sem mais, portanto, eu passo a palavra ao ilustre conselheiro Marco Túlio da Silva para que possa nos brindar uma exposição sobre acórdão do Conselho de Contribuintes que cuidou da incidência do ITCMD em uma hipótese de planejamento sucessório e todas as nuances que essa situação traz. Conselheiro, muito obrigado em meu nome, em nome do professor Onofre Batista Júnior, em nome de todos os membros do grupo de estudo, especialmente em nome da Faculdade de Direito da UFMG, por estar aqui conosco hoje. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado. Na verdade, eu aqui me sinto honrado, né, com essa oportunidade. Gostaria, né, até inicialmente de externar essa minha honra de estar aqui, ainda que nessa modalidade, né, do ambiente virtual, mas presente na Faculdade de Direito da UFMG, faculdade que, né, tem a sua excelência reiteradamente reconhecida. E também é uma honra participar dessa interação acadêmica, né? No momento que também se traz uma homenagem ao próprio Conselho de Contribuintes, onde no passado recente tenho exercido aí as minhas atividades. Também não posso deixar de mencionar, antes de iniciar a abordagem do tema, a, a minha gratidão, né? E agradeço aos organizadores pelo convite, faço esse agradecimento dirigindo inicialmente as palavras ao Pedro e aos professores André e Onofre. Eu agradeço também a todos os presentes, né, conforme o próprio professor André mencionou, né, por disporem do seu tempo. O tempo é um recurso tão precioso e, né, escasso, não renovável, né? Então, dispor do tempo é um motivo também de gratidão. Agradeço ao Conselho de Contribuintes, né, e todos os seus servidores por propiciar estar aqui hoje, fazer essa exposição. Faço também uma ressalva em especial de gratidão ao próprio universo, né, por estar saudável no momento que nós convivemos aí com essa pandemia, né, do Covid-19 e dos números tão impactantes, né, que vivenciamos aqui no Brasil. Peço licença, inclusive, para abrir aqui um parêntese, para render tributo, né, à ciência, e aqui uso da expressão de tributo aí no seu sentido mais amplo, né, uma vez que mesmo diante, né, de tanta negação aí da questão da ciência, tem nos proporcionado aí o desenvolvimento de pesquisas nesse campo específico aí da saúde e
veio aí com as vacinas, né, para nos permitir um melhor convívio com esse momento mais turbulento, né? E ressalto, né, inclusive, que vacinas essas que tiveram a participação aí das universidades também nas suas pesquisas, nos seus trabalhos, inclusive a própria UFMG, né, tem uma expressiva atuação no campo da pesquisa com relação a esse aspecto e, nesse sentido, externo a minha gratidão também a esses pesquisadores, a esses profissionais e à própria UFMG também no campo da saúde com essa sua relevante atuação. Registrada, né, tanto a minha honra quanto a minha gratidão, vou passar então ao tema, né, dessa exposição de hoje. Vou só aqui iniciar aqui um compartilhamento para passar uma apresentação. A tela está compartilhada, só para confirmar? Sim. Sim. Ok, então vamos dar seguimento então ao tema em específico, né? Nesse encontro de hoje, o tema que me foi apresentado diz respeito ao ITCD e ao planejamento sucessório, né? Envolvendo aí os conceitos de simulação, dissimulação, abuso de forma, à luz da jurisprudência do Conselho, tendo sido elencado aí como acórdão de referência o de número 23464 de 2019 da primeira Câmara. Eu, apenas para contextualizar a minha fala, eu procurei, ao analisar o acórdão e o tema em si, levar um olhar que pudesse traduzir aí para a audiência pontos de reflexão sobre novos prismas, né, em relação a este tema, de forma que busquei, a meu ver, alguns aspectos que pudesse trazer uma reflexão de pontos não só em relação à decisão específica, mas em algumas reflexões mais ampliadas. Para a condução e até mesmo em função do próprio tempo, e ainda levando em consideração que, no meu entendimento, o encontro anterior acabou contribuindo na análise dos conceitos envolvendo principalmente a dissimulação e a simulação, eu vou passar mais superficialmente com relação a esses pontos em termos de conceitos, tratando de considerá-los como um pressuposto. E vou considerar o acórdão como um pano de fundo para tecer considerações com relação ao acórdão, com relação a decisões do Conselho de Contribuintes envolvendo o tema principal, mas pretendo avançar em algumas análises, algumas questões mais de abrangência do papel do Estado e as questões sociais e o planejamento sucessório. O acórdão de referência, ele tem, né, como ementa esta que aqui exponho, que menciona exigência, né, do ITCD decorrente da doação de cotas de capital de empresa em face do não acatamento do negócio jurídico de cessão onerosa. Entretanto, restou comprovado nos autos a inobservância por parte da fiscalização da formalidade prevista na legislação para fins de desconsiderar a realização do negócio jurídico dissimulado, em especial disposto no artigo 205-A da Lei 6763 e o artigo 83 do RPTA, tendo sido a decisão
por declarar nulo o lançamento em apuração de decisão unânime. Nesta decisão, os elementos fáticos, né, da instituição processual conduziram para a caracterização de que a acusação fiscal fora de uma realidade, em específico a antecipação da legítima, mascarada de compra e venda de cotas de uma sociedade, e como tal dissimulada, o que atrairia procedimento próprio previsto na legislação, não observado na condução da ação fiscal, e isso conduziu à decisão do julgamento pela nulidade. No caso, a natureza do negócio é mascarada, pois, ostentando uma compra e venda, na verdade, as partes realizam uma doação. Eu ressalto aqui o aspecto que, do ponto de vista da análise por parte do Conselho de Contribuintes e dos conselheiros, a análise ela tem como baliza o artigo 182 da Lei 6763 e o 110 do RPTA, que conduz, né, a decisão para uma consideração em termos do juízo de conformidade e do juízo de subsunção, aferindo-se se o lançamento observou, né, o que dispõe a legislação de regência e se a realidade fática, à luz dessa legislação, também se mostra compatível com o que consta da instrução processual a ser enfrentada no caso concreto. Antes mesmo de passar para a análise, eu fiz um levantamento a respeito do tema nos últimos 5 anos, nas análises feitas no Conselho de Contribuintes de Minas Gerais, pesquisando pelos temas de planejamento sucessório mais ITCD, simulação mais ITCD, dissimulação, abuso de forma. Na verdade, em termos numéricos, são expressões que são traduzidas em poucas decisões. Nós temos, nesse período de tempo de 5 anos, um quantitativo de cerca de 400 acórdãos envolvendo essas expressões. Eu listei aqui, inclusive, os acórdãos, que são aqueles acórdãos referente ao exercício, ao ano de 2021. A gente observa que a expressão planejamento sucessório, ela não é recorrente nas menções, nos acórdãos, e isso se justifica até mesmo pela observação que fiz de que a análise do Conselho de Contribuintes ela é mais objetiva quanto aos aspectos do caso concreto, das características do lançamento e a sua compatibilidade com a legislação, e a legislação, em específico envolvendo o ITCD, ela está mais diretamente ligada aos aspectos aí da tributação, pontualmente tratando, no caso específico do tema em questão, das questões de simulação, de dissimulação, que é o mais recorrente, a expressão mais recorrente nos acórdãos que trata dessa matéria, inclusive esse que foi elencado como referencial para esta análise. Conforme eu mencionei, eu passo aí pelos conceitos de simulação e simulação, por já terem sido abordados no encontro anterior com muita propriedade, tanto pelo conselheiro Bernardo quanto pelas debatedoras, e todas as abordagens que foram feitas naquela oportunidade. Reforço apenas o aspecto do abuso de forma, o qual consiste na utilização pelo contribuinte de uma forma jurídica atípica, anormal ou desnecessária para a realização de um negócio jurídico, que se fosse adotada a forma, entre aspas, aí, normal, teria um tratamento tributário mais oneroso. E essa delimitação
eu entendo ser suficiente para o enfoque que pretendo dar ao tema. Conforme eu mencionei no meu plano de fala, eu vou procurar dar ao tema algumas abordagens a título de reflexão, o que faço com base em aspectos mais gerais, de forma que não vou me ater tão especificamente em relação ao acórdão, uma vez que entendo que estes pontos que aqui vou abordar possam contribuir para uma reflexão em relação ao tema. Desde a implantação do parágrafo único do artigo 116 do CTN, o assunto que envolve o acórdão e o tema da fala, ele tem gerado polêmicas e debates, inclusive quanto a se tratar de uma norma anti-elisiva, anti-evasiva ou anti-elusiva. E aqui já inicio lançando uma provocação que, embora a evasão seja utilizada para designar uma forma lícita de fugir do tributo, a ilusão transite aí por esses tópicos da simulação, dissimulação e do abuso de forma, e a elisão, né, trate aí da forma lícita de reduzir a tributação, ambas convergem para o fim de reduzir ou eliminar tributo, seja de maneira lícita ou ilícita, e enquanto fuga ao dever fundamental de pagar tributo, me referindo aqui à abordagem do professor Casal Tanabás, e nesta lógica, o fim de reduzir ou eliminar o tributo, entendo, né, aqui como um objetivo de licitude socialmente questionável, com que até a elisão nessa abordagem ficaria afetada. Faço essa consideração aí, tomando o tributo e as funções da tributação, onde o tributo, né, não tem aí, o tributo e a própria tributação não tem um fim em si mesmo, né? É uma questão muito mais de manutenção do pacto social e do Estado, né, que a sociedade reconheceu e elegeu como necessário para a manutenção deste modelo de convivência, e isso envolve uma questão de solidariedade. Apesar de que o que vivenciamos em termos de sentimento social é uma visão muito mais individualista e utilitarista, né? Onde, em regra, o objetivo é atingir o melhor resultado financeiro, né? E aqui eu passo a fazer uma breve análise como tem sido no Brasil a tributação sobre a sucessão patrimonial. Do ponto de vista do peso dessa carga, o que verificamos no posicionamento relativo é uma alíquota potencial, no caso do Brasil, de 8%, quando no grupo aí de países mais desenvolvidos, nós vemos uma tributação muito mais onerosa com relação a esse tipo de fato. É claro que se observa alguns países com a tributação zero, mas nessa análise comparada, há de se observar que alguns países tratam o assunto com outros tipos de tributação, inclusive, em alguns casos, considerando a tributação sobre a renda com relação a este aspecto. E isso, a meu ver, tem influência, inclusive, quanto à questão da, né, concentração de renda que acaba gerando do ponto de vista da realidade envolvendo os países. A questão, né, desses aspectos envolvendo a sucessão patrimonial, ela tem relação aí com o artigo 155 do atual texto constitucional, que trouxe a configuração da tributação de herança e doações no Brasil, atribuindo a competência para a instituição dos tributos aos estados e ao Distrito Federal. Foi atribuída ao Senado, né, a competência para definir a alíquota máxima,
que por meio da Resolução 09 de 92 definiu em 8%, mas em que pese essa possibilidade de teto, né, na alíquota de 8%, a alíquota média do ITCD é de 3,86%, sendo 5% em Minas Gerais, apesar do que mencionei quanto a essa concentração de riqueza, que a gente verifica, em especial na realidade brasileira. Esse planejamento sucessório, ele envolve várias estratégias. No passado recente, ganhou destaque questionamento em relação à tributação de recursos de previdência privada, assunto que ainda está por se consolidar nos tribunais superiores, mas a constituição de holding familiar é instrumento de crescente e expressivo movimento no sentido de redução de tributação, o que passaria a destacar aqui alguns aspectos. No ponto de vista dessa questão das holding, o principal inimigo da tributação das heranças pelo mundo é a erosão da base tributária provocada pela utilização das offshores. E isso especialmente nos paraísos fiscais para a estruturação e a blindagem patrimonial. A opacidade das informações, né, nesses paraísos fiscais dificulta o acesso às informações e, com isso, também a identificação das transmissões realizadas. Segundo Gabriel Zucman, 8% da riqueza financeira global das famílias é mantida em paraísos fiscais, 3/4 dos quais não são sequer registrados. Obviamente, não há como que aprofundar nessa análise, mas eu deixo aqui o registro para quem tiver interesse nesta análise de um livro recentemente lançado do autor Jefferson Valentim, que aborda exatamente o tema da holding, um estudo da evasão fiscal do ITCMD no planejamento sucessório, foi publicado pela editora Letras Jurídicas, e a edição é bem recente, agora do mês de junho de 2021. Não por acaso, a OCDE instituiu o programa BEPS, né, que trata destas temáticas, inclusive quanto à questão de combater as práticas fiscais prejudiciais, aumentar a transparência e implementar regras de divulgação de planejamento tributário, entre outras. Ocorre que, por vezes, o planejamento tributário sucessório se inicia com a remessa de valores ao exterior para integralização de capital e constituição de empresas offshore, sediada normalmente em paraísos fiscais. Em seguida, com doação de participação societária aos herdeiros e ato contínuo, tais valores retornam ao Brasil, já em nome de descendentes. Outras vezes, o patriarca da família imigra, ainda que de forma provisória, e doa seu patrimônio aos descendentes. No Brasil, a Constituição definiu que, na sucessão, o imposto incide sobre bens imóveis, o imposto incidente sobre bens imóveis pertenceria ao estado de situação do bem, e o incidente sobre bens móveis pertenceria ao estado onde se processa o inventário ou tivesse domiciliado o doador. Aqui cabe citar que os imóveis também acabam por constituir patrimônio das holdings, e essa questão da composição patrimonial com imóveis envolve, muitas vezes, aspectos igual ou similar ao que foi objeto do acórdão elencado. Foi reservada à lei complementar a regulação da incidência quanto à transmissão envolvesse o exterior, doador domiciliado no exterior ou decujos com bens domiciliados ou com inventário processado no exterior. A lei complementar, reclamada pela Constituição, nunca foi promulgada e sempre fez com que cada Estado buscasse exercer essa competência legislativa plena nos termos do parágrafo 3º do artigo 24 da Constituição. Essa questão acabou chegando ao STF por meio do tema 825, originado no RE 851-108,
tendo como relator o ministro Dias Toffoli, e esse tema tratava da possibilidade dos Estados-membros fazerem uso de sua competência legislativa plena, com foco no artigo 24, parágrafo 3º da Constituição e no 34, parágrafo 3º da DCT, ante a omissão do legislador nacional estabelecer normas gerais pertinentes à competência para instituir o ITCD nas hipóteses do artigo 155, parágrafo 1º, 3A e B da Constituição. Agora, recentemente, o STF decidiu para a impossibilidade dos Estados e Distrito Federal legislarem supletivamente na ausência da referida lei complementar. O STF modulou os efeitos dessa decisão nos seguintes termos: modula-se os efeitos, atribuindo-se a ele eficácia ex nunc, a contar da publicação do acordo, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão, nas quais se discuta qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação, e a validade da cobrança desse imposto não tendo sido pago anteriormente. Essa modulação acabou que implicou um problema, uma vez que a decisão ocorreu e até o acordo ser publicado, houve uma avalanche de ações na justiça, o que acabou mitigando aí em muitos efeitos da própria modulação da decisão. Aqui eu faço uma observação que com essa referência, não estou me referindo aos casos que chegam ao Conselho de Contribuintes, envolvendo milhares ou até milhões de patrimônio, mas eu estou me referindo a estratégias típicas, né, do percentual aí mais concentrador da riqueza do país. E cito que levantamento recente da Secretaria da Fazenda de São Paulo, constante de artigo publicado no Jota, em 19/10/2020, aponta que este tipo de planejamento sucessório, envolvendo as holdings, representou só no estado de São Paulo uma frustração de receita tributária no importe de quase 5,4 bilhões de reais. O jornal Folha de São Paulo, na edição de 10/10/2020, veiculou também que uma única família teria repatriado 50 bilhões de reais dentro de um processo de sucessão patrimonial sem pagamento de ITCD. Ainda a propósito desse tema, o professor Bruno Caraza, em artigo publicado em 26/10/2020, no Valor Econômico, assim se manifestou, né? As estimativas indicam que só no estado de São Paulo, esse presente aos bilionários pode passar de 60 bilhões. Esta é a medida de mais um episódio explícito de benefícios concentrados para poucos e custos difundidos para toda a sociedade. Afinal, todos nós acabaremos pagando por esta perda fiscal, seja por meio do aumento de outros tributos, com juros mais altos, ou uma maior inflação. É bem verdade que nossa Constituição garante a qualquer pessoa recorrer ao judiciário quando entender que seus direitos estão sendo lesados, mas quando empresários bilionários se valem da justiça para pagar menos impostos, eles perdem a legitimidade de reclamar do tamanho da carga tributária do Brasil e de suas distorções, pois eles são ampliados muitas vezes por privilégios criados em seu benefício. Também não dá mais para admitir que a cúpula do judiciário se valha de interpretações literais das normas para agravar um sistema de concentração de renda que se perpetua por décadas. O caso da isenção de cobrança do ITCMD sobre a repatriação de recursos do exterior é mais um exemplo do mecanismo de concentração da renda brasileira funcionando em toda a sua extensão, fecha aspas. Pois bem, esse debate acabou chegando também, agora de forma recentíssima, ao Legislativo por meio do PLP 67. Esse projeto veio então tratar do assunto e também da questão do aspecto temporal da exigência do ITCD. Segundo o artigo 3º do PLP, na causa morte, a proposta do texto é que, tratando-se de imóvel no Brasil, a competência seria da unidade federativa em que
situado o bem imóvel no exterior com falecido domiciliado no Brasil, a unidade federativa de seu domicílio, o bem imóvel situado no exterior e falecido domiciliado no exterior, a unidade federativa do domicílio do sucessor no Brasil, o bem imóvel situado no Brasil ou exterior e falecido domiciliado no Brasil, a unidade federativa de seu domicílio, e o bem imóvel situado no Brasil ou exterior e falecido residente no exterior, a unidade federativa de seu sucessor. No caso de doação, os critérios são bem similares àqueles aqui já mencionados, de forma que passo aqui por eles de forma mais rápida. Abro aqui um parêntese para mencionar que a mesma proposta envolvida no PLP 67 cuida do termo inicial para lançamento do ITCD, acolhendo tese em sentido contrário ao que fora decidido recentemente pela STJ no julgamento do tema 1048. O artigo 23, inciso 2 do PLP, se alinha à redação do artigo 1731 do CTN e exige que o termo inicial se dê com base em informações necessárias à formalização do crédito tributário obtidas do contribuinte ou disponibilizadas da administração tributária, né? Parece que a decadência no direito tributário tem uma vocação à discussão eterna, né? Novamente essa questão sendo abordada no PLP. E já caminhando aí à conclusão, até para não me delongar no tempo, faço, né, então, a pontuação de 3 aspectos. O de que os super ricos estão em um estágio diferenciado em relação a essa questão do planejamento sucessório e do pagamento do ICD, ou a falta de, com foco na constituição da holding familiar no exterior, com bilhões de reais ficando à margem da tributação, seja na doação ou na herança. O caso que foi evidenciado no acórdão de referência, ele trata de uma constituição, né, de empresa, no caso, uma empresa constituída no Brasil, esses casos ainda trazem situações que importam em também fuga à tributação, mas muitas vezes envolvendo aspectos relacionados à tributação de situações mais corriqueiramente de doação, mas o grande aspecto está ligado a essas questões envolvendo o exterior, a meu juízo. Mas destacando, conforme mencionei lá no início, a tributação não é um fim em si. Quem acumula riqueza tem dever de solidariedade para com a sociedade, e, a meu ver, é o que se depreende do artigo 3º da Constituição, onde no artigo 3º, ao tratar dos objetivos fundamentais da República, menciona sobre a constituição de uma sociedade solidária, sobre a redução das desigualdades e sobre a promoção de bens de todos, de forma que penso que precisamos refletir sobre o dever fundamental de pagar tributo, sobre nossa responsabilidade em relação ao contexto de desigualdades e sobre a cocriação da solidariedade tributária e sobre a promoção do bem comum, ainda que, do ponto de vista da análise e apreciação por parte do Conselho de Contribuintes, temos as nossas limitações quanto ao nosso campo de abrangência. Eu fecho essa minha fala com uma frase do falecido juiz da Suprema Corte Americana, o Oliver Holmes, onde ele cita que os impostos são o preço que se paga por uma sociedade civilizada. E deixo, então, o encerramento dessa minha fala, essa reflexão. Agradeço aí a oportunidade e o tempo aí disponibilizado por todos para essa apresentação. Muito obrigado, eminente conselheiro Marco Túlio, pelas suas claras
e muito bem fundamentadas palavras dirigidas aqui ao nosso grupo de estudos em homenagem aos 75 anos do Conselho de Contribuintes de Minas Gerais. Antes de passar a palavra às alunas relatoras do tema de hoje, que são a Aline e a Camila, eu queria apenas fazer dois breves comentários sobre a questão do ITCMD, que foi muito bem trazida em sua exposição. Primeiramente, de fato, é preciso rever a incidência do tributo no Brasil. Alguns entes federados já estão, inclusive, aprovando projetos de lei para majorar a alíquota, que hoje, a despeito de estar limitada a 8%, ela é, como Vossa Excelência bem demonstrou, a média é um pouco menos de 4%, de modo que é preciso, sim, endereçar esse ponto. E uma segunda questão que me parece também importante, e eu tenho insistido nela em todos os debates em que participo relativamente ao ITCMD, é também avaliar a questão do limite de isenção do ITCMD, que precisa ser olhado, né, com mais cautela, verificando, por exemplo, outras jurisdições, como os Estados Unidos da América, em que há uma tributação, né, como Vossa Excelência bem colocou, na casa de 40% do State and Gift Tax. Há, por outro lado, uma isenção que, por família, alcança hoje 10,9 milhões de dólares, de modo que a classe média alta americana, né, lá quem tem esse patrimônio não é considerado rico, mas a classe média alta, ela não responde, digamos assim, com o pagamento do ITCD. Quem responde realmente, eu diria, não é nenhum 1% mais rico, né? É o 0,01% mais rico da pirâmide social, que, segundo alguns, sequer entra na pirâmide social, né? Então, esse é um outro ponto também que me parece de relevo nessas discussões legislativas, né, atinentes ao ITCMD. E o último ponto, e esse também me parece de relevo, é que a tributação dos super ricos, né, vamos chamá-los assim, dos bilionários, óbvio, é um imperativo de justiça e precisa ser repensada. Por outro lado, há que ser abordada de forma muito estratégica, pois a diferença fundamental que uma quantidade excessiva de dinheiro traz hoje às pessoas na nossa sociedade não é o acesso a bens de consumo, não é o acesso a informações, não é isso que faz diferença. Talvez a diferença fundamental seja a liberdade de acordar um dia e decidir se vai morar em outra jurisdição e ligar para o piloto, pedir para preparar o avião e mudar com a família toda para outra jurisdição, em qualquer um dos cantos do nosso planeta. Então, esse fator, essa liberdade extrema que essas pessoas possuem, ao contrário de 99,99% da população global, precisa ser bem sopesado, porque ter pessoas de muitas posses, né, morando na localidade, costuma trazer benesses, seja na forma de doações, seja na forma de patrocínios feitos pelas empresas para clubes esportivos e assemelhados, o que acaba contribuindo para a economia local. Então, a minha fala, além de parabenizar o eminente conselheiro pela palestra, é a de trazer essas ponderações, obviamente, contribuindo para o debate. Mas sem mais, pois aqui estão a Aline de Faria e a Camila Siqueira, que há 2 semanas estudam de forma aprofundada o acórdão que tratou do tema ITCMD e planejamento sucessório. Eu passo a palavra a ambas
para que possam conduzir os debates. E, novamente, agradeço senhoradamente ao conselheiro Marco Túlio da Silva pelo seu tempo, pela sua gentileza e pela claríssima e competente exposição com que nos brindou. Muito obrigado. Professor André, Professor eu André, queria me permite... fazer uma pequena observação antes da palavra para elas, para que elas fiquem à vontade. Meu mestre, eu não tinha visto que você estava aqui. A falha foi do Teams, não mostrou a sua grande autoridade aqui na minha tela. Então, peço 1000 perdões. Do contrário, teria imediatamente passado a palavra ao meu dileto amigo, professor Onofre. Não, antes de tudo, eu queria saudar o meu amigo de velhos carnavais, o Marco Túlio da Silva. É um prazer sempre vê-lo falar, em especial com tanta profundidade, igual ele falou aqui. É sempre um prazer estar com o Marco Túlio, viu? Meu abraço, minha saudação, Marco Túlio. Mas eu queria comentar brevemente uma coisa antes do relato, professor André, porque, na verdade, isso vem do último encontro que nós tivemos e foi muito tratado pelo conselheiro a questão de dissimulação, simulação, a cláusula antielisiva, se no Supremo ela será antielisiva ou antievasiva e tal. E o argumento dos objetivos fundamentais da República. Então, nós temos, na verdade, um grave problema que eu introduzi, mas na última sessão eu acabei interrompendo a fala e não coloquei o meu ponto de vista final. Para mim, a cláusula é antievasiva. E eu explico por quê. Não é? Na verdade, nós temos o dilema da interpretação econômica sempre presente. Ou seja, se foge à legalidade, nós entramos na interpretação econômica. Se você apela para a solidariedade ou para qualquer coisa, você entra nos domínios da interpretação econômica, na medida que você ultrapassa as possibilidades da legalidade. Mas eu admito uma coisa que, na verdade, é antiga, já está no 149.7 do CTN, quando fala que o lançamento ex officio ele deve desconsiderar simulação e tal. O resumo do 149 deve desconsiderar o ilícito, a simulação. A simulação estaria resolvida, nós ficaríamos com o problema do business purpose ou da própria dissimulação, que poderia ser considerada uma simulação relativa, não é? Como bem o faz a professora Misabel. Mas o business purpose ele acaba ficando no vazio da interpretação econômica, mas eu admito uma questão que vem sendo muito bem colocada pelo professor Atienza na Espanha, que é a questão dos ilícitos atípicos. Há muito o direito reconhece ilícitos atípicos. E uma ideia que eu dou é o desvio de finalidade. Né? Não previsto em nenhuma norma, a fraude à lei e desvio de finalidade aparecem como ilícitos atípicos, que não atraem aplicação de sanção, mas atraem, por serem atípicos, a possibilidade de reclassificação do fato nos devidos trilhos. Não é? Nesse compasso, eu entendo que a cláusula, mesmo sendo antievasiva, ela pode atingir os ilícitos atípicos, não dando ensejo à majoração do tributo devido. Agora, o ilícito atípico, ele exige situações absolutamente, como tem um autor alemão, ele fala que quando razoavelmente ninguém duvida de que há um ilícito. Ele chama até não ilícito, ele fala uma antijuridicidade inquestionável. Então, nesse compasso é anti-evasiva, mas eu admito os ilícitos atípicos. E, na verdade, parece que esse é o retrato que a gente está tendo na exposição. Diante do ITCD, que é o tributo mais justo, que é o que menos, com mais dificuldade, repercute. Você faz o seguinte, estão aumentando a CSLL aí. Cara, está repercutindo isso, querendo tributar banco. O banco morre de rir. Isso repercute para o tomador de empréstimo, que é quem não tem a capacidade contributiva. Né? O tributo que com mais dificuldade repercute é a tributação sobre herança.
Porque aquilo, como diz o Thomas, né, caiu do céu na cabeça do cara. Você fala assim, ele merece o quê? Não merece nada. E isso é o culto à propriedade elevada à 10ª potência, né? Então, no Brasil, a injustiça da tributação sobre herança é enorme, na medida que ela é baixa, não é? Eu não estou falando que temos de aumentar tributos, estou falando que tinha que, em troca de alguma coisa, por exemplo, a tributação sobre o trabalho, né? Mas nós nunca podemos fugir dos arredores ali do sistema jurídico. Agora, quando a gente desconsidera a ermo a coisa, ou o risco, igual eu vi, caminhou-se muito para o business purpose, a gente acaba caindo numa cilada. Nós estamos destruindo o que há de direito na questão, sem nenhuma construção ou formulação teórica que nos permita estar no mundo do direito e querendo fazer justiça na marra, igual o Enno Becker tentou fazer na Alemanha, não é? Então, eu faço essas ponderações, em especial no ITCD, porque é o mais justo de todos os tributos, volto a repetir, não é? E menos tributado no Brasil, mas a tributação atrai sempre o risco, como o professor André bem falou, da fuga de capitais. Então, de repente, nós estamos tentando resolver o problema pelo viés equivocado. A pergunta é, o IOF câmbio para remessa para o exterior, como ele tributa? Todos nós sabemos que um tributo menor do que o imposto sobre herança é o IOF câmbio. É o efeito Miami. Hoje em dia, nós estamos com a classe média, aposentando magistrado, promotor, funcionário público, aposentando, se mudando para o exterior e fazendo remessa de capital constante, e criticando o governo, criticando as estradas brasileiras e tal. É o efeito Miami, efeito Lisboa, né, de remessa irrestrita de dinheiro capturado do país e mandado para o exterior. Se você olhar o sistema fechado, isso talvez é o que mais empobrece o país, né? E a pergunta é, quanto ele paga de imposto por essa remessa? Né? Nós temos a cilada da fuga de capital, que é o problema de ninguém querer investir aqui porque se tributou IOF câmbio demais, mas temos o problema também do efeito Miami, que talvez precise ser melhor calibrado. Agora, a pergunta é, isso é no ITCD que a gente resolve essa questão de justiça? Eu tenho severas dúvidas se isso não se resolve com outros tributos, né? Mas eu precisei fazer essa intervenção mais longa, professor André, e faço aqui, peço todas as escusas de ter entrado quietinho e calado no meu canto aqui, é porque eu não queria interromper, sequer por fração de segundos, a belíssima exposição do Marco Túlio, que vi desde o início, né? E não queria trazer nenhum incômodo a essa apresentação, que foi brilhante. Muito obrigado, professor André, por possibilitar essa intervenção. Mestre Onofre, não há que agradecer a mim, em absoluto. Os agradecimentos aqui são ao conselheiro Marco Túlio e a todo esse grupo mais que seleto de estudantes de graduação, mestrado e doutorado que faz esse grupo existir. Então, dito isso, eu passo então a palavra às nossas relatoras do dia, lembrando que, a pedidos, nós iremos, doravante, finalizar o grupo às 13 horas, tá? O que significa que nós teremos 1h30 de encontro, e então estamos no horário, como sempre fizemos. Apesar do Onofre ter falado. Não, de forma alguma. Eu também falei. Então, vamos lá, com as relatoras. Bom dia a todos. A Júlia, a Camila vai começar, desculpa, a Camila vai começar e depois eu vou dar continuidade aos pontos principais dentro dessa temática. Gente, vocês me escutam bem? Sim. Sim. Então tá. Eu vou começar um pouco, então, adentrando ao caso, e eu vou falar um pouco de uma outra vertente que a gente viu no caso, que é o caso da nulidade. Por que o acórdão decidiu pela nulidade do auto de infração? Como a gente pôde ver, o lançamento teve por base um planejamento feito em 2011 pelos contribuintes,
que teriam se utilizado de holdings familiares para a transmissão de bens imóveis. Esse arranjo foi desconsiderado, então, pela fiscalização, porque entendeu que a gente estaria diante de uma antecipação de legítima, como já havia sido exposto pelo ilustríssimo Marco Túlio. E aí os contribuintes na sua impugnação, eles alegaram que isso não seria uma doação, mas sim uma operação de compra e venda, em que as pessoas jurídicas realizaram com as ações delas e que teria um vencimento em 30 de setembro de 2021, ou seja, 10 anos depois. E aí, dentre os argumentos trazidos, a gente queria destacar um pouco também que os contribuintes defendem que foram observadas todas as formalidades previstas na lei e que não existiu qualquer ocultação em relação às informações, vez que tudo foi devidamente registrado, conforme está previsto no artigo 1057, parágrafo único do Código Civil. Então, sobreveio o julgamento, e aí, no caso em tela, decidiu-se que o contribuinte não agiu de má-fé, dolo, ou então buscou simulação do negócio jurídico, visto que os atos foram levados a registro. Portanto, seria inaplicável o parágrafo único do artigo 205. Uma outra conclusão foi que, verificada a dissimulação, o que se aplicaria o caput do 205, seria necessário fazer referência expressa ao 205 e ao 205A, bem como seguir o rito determinado por esse último artigo, né? Para que fosse feita a desconsideração. E, nisso, a ausência do procedimento, que foi justamente o fator determinante para a nulidade para o auto de infração, sob o argumento de inobservância desse 205A do RPTA. Em síntese, então, a gente vê que o motivo da nulidade foi a falta de um procedimento anterior, o que teria causado uma espécie de cerceamento de defesa. Isso porque, na verdade, o artigo 83, parágrafo 4º, 1 do RPTA, desse artigo, a gente consegue depender a necessidade de que o autuado possa exercer o seu direito de ampla defesa e de contraditório, vez que a previsão expressa, diante de uma situação de desconsideração do negócio jurídico, que o sujeito passivo deverá ser intimado a prestar esclarecimentos e apresentar provas que julgar necessárias sobre os fatos, causas, motivos e circunstâncias que levaram à prática do ato ou do negócio jurídico sujeitos à desconsideração. E aí, eu também queria destacar nesse sentido que teve um outro caso que vem do julgamento, veio à tona, que dizia a respeito da aquisição de aeronave utilizando leasing. Eu não vou me adentrar muito nele, era o acórdão número 21781 de 2015, em que foi constatado que a empresa estava agindo de forma fraudulenta e, diante de fraude, dolo ou simulação, entendimento, né, de que não se deve observar o procedimento. Então, pode automaticamente fazer a desconsideração do negócio jurídico e, no caso, tributar. Mas como a gente está em uma situação um pouco anterior, que a gente precisaria ter feito esse procedimento, foi por esse motivo que teve a nulidade do acordo. E aí, só por fim, eu só quero frisar que o que a gente viu no acórdão é distinto, bem distinto, de um planejamento sucessório. Um não vai se confundir com o outro. Isso porque o planejamento sucessório é um ato lícito que tem o objetivo de organizar a transferência dos bens e dos patrimônios de uma pessoa ainda viva aos herdeiros, ou então, né, enfim, fazer essas doações em vida. Isso é totalmente distinto de quando a gente detecta uma dissimulação, que é o caso que a gente viu em tela, que justamente a gente vê um ato sendo cometido que por trás tem outro. Só que aí, no fim das contas, acabou que ficou nulo o auto de infração por causa da não observância de procedimento. Mas a gente acredita que se não tivesse esse requisito do procedimento, teria sim cedido o ITCD, o ITCMD e teria sido considerado realmente autuado devido o imposto.
Posso continuar, professores? Posso? Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, de cumprimentar a todos. O conselheiro Marco Túlio, que fez uma exposição bastante ampla sobre o tema, não se restringiu especificamente ao caso, mas trouxe vários outros conceitos e várias outras lições muito importantes na hora de apreciar o tema do planejamento tributário. Gostaria de agradecer ao professor André Mendes Moreira, ao professor Onofre Batista, a todos os colegas, e explicar que eu sou doutoranda na UERJ, e quando eu fiquei sabendo do grupo, eu tive muita vontade de participar, porque há 2 anos atrás, o professor Marcos Lívio Gomes coordenou um estudo que é o planejamento tributário sobre a ótica do CARF. E a sistemática, a metodologia, foi a mesma metodologia proposta para esse grupo. Os alunos, advogados, conselheiros, eles analisaram casos concretos de planejamento e escreveram artigos com as suas observações. E esse material resultou em um livro que traz a visão de mais de uma escola, de mais de um profissional. E o professor Marco Aurélio Greco fez o prefácio. Enfim, foi uma obra que eu gostei muito de participar, eu fui organizadora, e que teve um resultado muito positivo. Então, quando eu fiquei sabendo desse grupo especificamente, eu fiquei muito interessada e, para mim, é um prazer participar, porque eu aprendo muito sempre. Pois bem, basicamente, o que nós vemos nesse caso é um conflito entre legitimidade e legalidade, assim como em todo o planejamento tributário. E isso demanda a análise de várias outras questões, a começar pela liberdade que o contribuinte tem de planejar o seu negócio, considerando o dever de contribuir para as despesas do Estado, como foi muito bem colocado na apresentação do conselheiro Marco Túlio. Pois bem, nesse caso concreto do acordo analisado, fica claro o seguinte: os conselheiros, quando começam a analisar, eles fazem uma síntese de todo o planejamento e, ao final, o conselheiro Geraldo da Silva Datas, ele observa que o fiscal ele desconsiderou o negócio jurídico com base no parágrafo único do artigo 205. Mas, em seguida, ele é vencido pelo argumento do conselheiro Marcelo Nogueira de Moraes, que se ancora na ausência de dolo, má-fé ou simulação, haja vista que os atos eles haviam sido devidamente registrados na junta comercial. Quer dizer, é nítido a liberdade do contribuinte e em conflito com a legalidade dentro do planejamento, dentro do negócio que foi realizado. Pois bem, os conceitos de simulação, dissimulação, abuso de forma, propósito negocial, fazem parte de um conceito amplo de simulação que, inclusive, considera também a causa do negócio jurídico, a finalidade que levou à realização daquele negócio, em detrimento de um conceito restrito de simulação, que é o conceito que foi adotado nesse caso específico, porque um conceito restrito de simulação, ele vai observar, basicamente, a legalidade, vai observar a forma. E aí, quando eu assisti o julgado, eu fiquei pensando o seguinte: olha, eles poderiam optar pela simulação ou pela dissimulação. Se eles houvessem optado pela simulação, o caso ele teria um desfecho diferente. Por quê? Tudo que o fiscal fez, porque o que o fiscal fez, na verdade, foi observar o planejamento, requalificar os fatos e dizer: olha, aqui não aconteceu uma compra e venda, aqui aconteceu, na verdade, uma transferência de patrimônio
e sem o devido recolhimento do imposto. Então, ele calculou, ele inclusive usou índices próprios no cálculo e disse, olha, deve-se R$27 mil. Foram 5 autos. Em cada um deles, o conselheiro havia fixado que deveria ser recolhida a importância de R$27 mil em razão dessa transferência patrimonial. Pois bem, no entanto, o que os conselheiros, a linha deles seguiu por enquadrar o caso em um caso de dissimulação, e toda vez que ocorre a dissimulação, é preciso observar o procedimento. Então, ausente o procedimento, o ato foi nulo, a autuação do fiscal foi anulada. Pois bem, era um bom caso para adentrar nesses conceitos, porque, da mesma forma que o CARF constrói os seus conceitos de dissimulação, de abuso de forma, o Conselho de Contribuintes de Minas faz a mesma coisa. Então, o que para mim ficou claro nesse julgado é que o fiscal ele deve fazer menção todas as vezes ao artigo 205, ele deve usar o procedimento para não correr o risco de chegar lá na frente e o auto ele ser invalidado. Porque é muito nítido na análise desse procedimento especificamente a intenção e o objetivo do contribuinte no momento da realização desse negócio. E aí a gente trouxe também alguns conceitos de simulação relativa da professora Misabel que corroboram essa tese. E, ao final, eu queria destacar o seguinte, por que é tão importante essa questão da determinação do que é simulação, do que não é? Porque é a partir daí que você consegue não, ou você poderia considerar ou desconsiderar determinado planejamento. É óbvio que tem vários outros elementos que também são necessários serem analisados, mas os conceitos eles precisam ser construídos. É preciso que o contribuinte, é preciso que o fisco entenda qual é o conceito que o conselho utiliza. É preciso que o contribuinte entenda qual que é o conceito, quais são os critérios que o CARF utiliza em determinado planejamento, quais os critérios que o conselho utiliza nos casos de ITCD, porque isso é o que traz segurança jurídica para o próprio contribuinte, para o fiscal e para o próprio contribuinte realizar ou não determinado tipo de planejamento. Enfim, são questões bastante interessantes e eu gostaria de ouvir a opinião do professor André Mendes Moreira, que é muito citado na UERJ, assim como o professor Onofre, especificamente sobre esse caso. Bom, parabéns a Camila e a Aline pela excelente exposição. Eu vou me reservar, Aline, a dar a minha opinião ao final, para agora abrir para os comentários de todos os integrantes do grupo. Então, quem quiser falar, basta levantar a mão e terá a palavra. Aloísio, à vontade. Bom dia a todos. Vocês me escutam bem? Sim. Que bom. Como é que eu retiro o meu levantar de mão? Bom, depois eu retiro. Primeiro eu gostaria de agradecer ao Dr. Marco Túlio da Silva pela excelente exposição. Muito obrigado pelos ensinamentos, professor André, professor Onofre. Muito obrigado pelos comentários. Aline e Camila, parabéns pela exposição, foi muito clara, muito
interessante também. Se me permite alguns comentários, professor André, sobre o limite de isenção nos Estados Unidos, hoje, né, para o ano de 2021, o valor são 11.700.000, talvez só uma curiosidade. E, a princípio, a utilização de entidades interpostas, vamos dizer assim... 11.700.000 dólares? Dólares, professor. Isso. Porque a previsão base é 10,5, mas você tem a correção anual pela inflação. Então, hoje em dia já está em 11,7. Por outro lado, né, nos Estados Unidos, a utilização de pessoas interpostas normalmente é aceita, claro, né, com algumas exceções, e também se tem o que eles chamam de step-up in basis, né, quando uma pessoa falece, né, o transmitente, a pessoa que herda normalmente recebe a valor de mercado. Então, é considerado o maior planejamento tributário nos Estados Unidos, é justamente receber sem o possível, eventual, futuro tributação do ganho de capital. E também nos Estados Unidos você tem a figura do trust, né, que é uma que no Brasil nós não temos, que é uma espécie de fideicomisso, e que também é uma forma lícita e permitida de planejamento tributário, né, de utilização. Um outro ponto que eu gostaria de comentar, se me permitem, Dr. Marco Túlio, eu achei extremamente interessante a referência à nova proposta, né, de lei complementar, projeto de lei complementar. Eu não conhecia, e ele é bem recente, né, ele é de abril, se não me engano, abril, né, final maio, e só que um ponto, talvez, que eu também fiz uma leitura muito rápida, que eu gostaria de chamar a atenção, porque como a gente trata de certos bens que podem ter incidência também por imposto de doação e heranças em outros países, acho que uma coisa que faz falta numa legislação dessa natureza é a previsão de creditamento, ou possibilidade de creditamento do tributo estrangeiro em relação ao tributo brasileiro. Porque ainda que exista essa delimitação, né, da lei complementar brasileira sobre bens imóveis no local, né, no local de situação do bem, e bens móveis normalmente relacionado ao domicílio, né, do transmitente, acho que a lei estrangeira não necessariamente está atrelada a esses mesmos parâmetros. E por isso o resultado poderia ser uma dupla tributação que o Brasil, acho que no mínimo, deveria considerar. E eu acho que sinto falta disso aqui. E acho que eram essas minhas considerações. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Aloísio. Agora a Ingrid Oliveira. Olá, bom dia. Queria fazer apenas algumas ações para poder dizer que em Portugal o imposto que ele é incidente na questão das transmissões de herança ou doação seria o imposto de selo. O curioso é que ele não incide, por exemplo, para cônjuges ou filhos, ou então então, assim, Ingrid, só, desculpe, mas está cortando quando você fala. Eu iria propor, se todos pudéssemos fechar as câmeras, talvez conseguiríamos ouvi-la melhor. Consegue me ouvir? Sim. Para levantar, e em Portugal, por exemplo, sobre a herança incide o imposto de selo. E taxa de 10%, se a gente for pensar, não é uma alíquota tão alta. E também incidente sobre os parentes mais distantes, então, ou seja, os cônjuges, ou até mesmo na união de fato, eles não são sujeitos do imposto. E uma outra que eu também gostaria que talvez aumentar a taxa do imposto seja uma solução. Assim, começarmos a rever todo um outro contexto da nossa legislação. Com relação à ação interna, só queria ressaltar uma outra curiosidade, que aqui em Portugal
na geral tributária, nós temos a aplicação de uma lei geral anti-elisiva, que, né, não serão as do planejamento tributário. E um dos principais objetivos do contribuinte é a economia de tributo. Então, se esse momento fosse muito provavelmente ele não teria benefícios do planejamento e com certeza ele teria sido aplicado como todo negócio jurídico. Era só isso. Obrigada. Ingrid, obrigado. Cortou bastante, mas eu acho que nós conseguimos entender o essencial da sua fala. Obrigado pela participação. E o Professor próximo André, inscrito... se permite só uma observação, deve ter cortado porque a Ingrid nos fala diretamente de Portugal. Acho que deve ter sido uma das possíveis razões para... A internet europeia não é boa igual a nossa. Né? Bom, pode ser ou não, né? Exatamente, que a internet europeia talvez não seja tão ruim assim. Mas, Lucas Poubel, por favor. Só queria fazer um breve comentário mesmo sobre o planejamento tributário e retornando, né, ao nosso último encontro. Eu acho que essa dúvida de elisão e evasão fiscal surgiu pela própria Lei Complementar 104, né, que introduziu o parágrafo único ao artigo 116, porque na disposição de motivos dessa lei complementar, o próprio Congresso falou, né, que visava evitar a elisão fiscal. Mas claro que, à luz da melhor doutrina de uma leitura sistemática do nosso sistema tributário, o Supremo Tribunal Federal vai decidir. Assim, esperamos pela evasão fiscal e não pela disposição de motivos da lei complementar. Mas eu queria retornar a uma breve fala do conselheiro Bernardo, que quando ele estava expondo sobre essa questão toda de planejamento, ele citou um tópico muito, acho que importante e caro ao Estado como um todo, que é o problema das execuções fiscais e os créditos e os grandes débitos irrecuperáveis, né? Eu acho que em vez do fisco tentar aí evitar essas atividades lícitas que economizam tributos, eu acho que as atenções e toda essa energia fiscal poderia se focar na busca e na apreensão desse direito já constituído, que muitas vezes foge às alçadas da Procuradoria, né, enquanto um direito creditório que já se escapou pela evasão patrimonial durante o processo, em vez de tirar tudo possível dos contribuintes solventes que têm dinheiro. Mas, enfim, foi só uma breve relembrança ao Bernardo, que se faz presente, e é toda essa questão doutrinária que a nossa doutrina bem resolveu à luz da melhor técnica, né? É só isso mesmo. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Agora com a palavra o Vinícius Vasconcelos. Bom dia a todos. Boa tarde, na verdade. Eu gostaria só de ressaltar um aspecto que me parece interessante no áudio. E também lembrando do acordo que foi trabalhado no nosso último encontro, salvo engano, eu gostaria que, enfim, se alguma das relatoras tiver verificado isso, o contribuinte não alegou essa questão de nulidade em razão do procedimento. Nesse caso, isso foi uma coisa que o próprio Conselho teve que analisar. E no último caso, também, o Conselho teve que ter uma atenção em relação a esse procedimento, que também não foi levantada pelo contribuinte. Ou seja, o que a gente observa é que o Conselho de Contribuintes de Minas Gerais, muitas das vezes, ele resolve a questão com argumentos que sequer foram trazidos para discussão, justamente por essa preocupação em aplicar a lei, que é o espaço dos procedimentos administrativos, né, de controle de legalidade. Então, muitas das vezes, os contribuintes
deixam passar algumas questões e o Conselho tem que se preocupar. E esse caso demonstra essa preocupação desse Conselho. No último acordo também tivemos isso. E esse é um aspecto que é muito louvável, porque os conselheiros, né, o Conselho, ali no final das contas, está controlando a legalidade da atuação do Estado. Então, a questão me parece que deixa de ser só uma questão meramente tributária. É importante que, no final das contas, não que ganhar, o que perder é que o direito seja aplicado, e isso aconteceu nesse caso, né? Por mais que haja interpretações diferentes se o Estado foi o melhor ou não, o resultado poderia realmente ser outro, se fosse adotado um conceito de simulação mais dilatado. Existe essa preocupação que eu acho bastante louvável, procedimental, para garantir que o melhor direito seja aplicado. Só isso mesmo que eu gostaria de ressaltar. Obrigado, Vinícius. Agora é a Mariel, nossa doutoranda. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor André, professor Onofre, meu querido Marco Túlio. Jogamos alguns casos, né, juntos no conselho. Professor, eu queria falar uma coisa bem rápida, né? Até porque a gente está chegando no horário limite, mas diz respeito à questão do planejamento tributário, né? Eu não vejo, né? Vou discordar da relatora, peço licença aqui, assim como já dei essa minha opinião dentro do Conselho, em sessão com o próprio Marco Túlio, eu não vejo um critério seguido em planejamento tributário, né? Nós vemos, tanto no CARF quanto no CCMG, o comportamento de alguns conselheiros e a decisão a depender da composição da Câmara. Então, nós temos alguns conselheiros que têm o entendimento um pouco mais dilatado sobre o conceito de simulação, um pouco menos dilatado, e nós vemos uma discrepância muito grande entre as decisões, especialmente sobre planejamento tributário. A gente teve a MP 66 num determinado período, que trouxe a questão procedimental de como trazer o ITER do planejamento tributário, mas eu acredito que a gente entra numa esfera e num campo completamente subjetivo. Análise de prova, análise da vontade, né, do tal do propósito negocial que a gente discute muito. E isso é uma linha tênue de entendimento, principalmente quando a gente tem algumas tendências ali dentro. Então, eu estava discutindo com uma conselheira, ex-colega minha de CARF, porque ela mudou, ela foi para a TO, e ela tem uma visão completamente diferente da minha, de algumas operacionalidades empresariais. Né? Ela entende um certo tipo de comportamento completamente evasivo. Eu não, eu entendo que é do dia a dia da empresa, do dia a dia do comportamento das pessoas que tem de lidar ali com tantos pepinos que acontecem, né? Porque empresário é pepino atrás de pepino e ainda tem que se preocupar com a questão tributária. E, inclusive, nós tivemos uma disciplina no semestre passado na UFMG que também tratou sobre o planejamento tributário na ótica do CARF. Nós tratamos de interposição fraudulenta, de segregação de atividade, segregação de receita, e um exemplo muito claro disso são os dois acórdãos do estaleiro Schaeffer e da Kiwi Boltz, né? A Kiwi Boltz, o acórdão, a autuação, ela foi cancelada, e o estaleiro Schaeffer adentrou com uma profundidade inexplicável nas provas do caso, e aí se considerou um planejamento tributário evasivo. Mas é isso, professor, eu só queria trazer minha questão pontual. Eu acredito que não existem critérios, é uma esfera, uma área nebulosa, uma esfera extremamente subjetiva, vai depender da composição da Câmara e vai depender também, como o Vinícius bem trouxe, vai depender parcialmente, tá? Da defesa feita pelo contribuinte, especialmente nesses pontos de atenção. Mas é isso, só. Obrigada. Obrigado, Mariel, que tem experiência acadêmica e como conselheira, né? Então, fala com toda a sua autoridade. Professor. Pois não, Aline, fique à vontade. Desculpa, é porque tem muito a ver com isso que a Mariel acabou de falar, são duas questões. A primeira é o professor Sérgio André Rocha, ele destaca que o conceito-chave é o conceito de simulação e ele continua dizendo que, em termos práticos, embora esse conceito ele esteja onipresente na doutrina,
cada autor tem um conceito de simulação para chamar de seu, o qual só fica claro diante do caso concreto. Então, o que eu disse, Mariel, nesse caso específico, é que, para mim, nesse acórdão do CARF, é claro que foi adotado um conceito restrito, por isso o auto ele foi anulado. Entende? Então, isso que eu chamei de critério nesse caso. Em relação a critérios mais amplos, tem uma tese de doutorado da Renata Billing, que é conselheira do CARF, não sei se ela é da sua turma, em que ela tentou organizar esses critérios. Ela tentou colher, ela analisou muitos julgados, só que o trabalho dela, no fim das contas, concluiu justamente por essa impossibilidade. Foi a tese de doutorado dela, não sei se ela publicou, mas foi defendida no ano passado. Obrigada. Professor, eu julguei com a Renata na sessão do mês passado e nós conversamos, nos bastidores a gente conversa pra caramba, né, que entra um pouquinho antes, esses trem online que a gente tem que acertar, e ela me falou, e nós estávamos conversando exatamente sobre isso, né, dessa discrepância e tal, e o que nós concluímos na verdade, não dá para chamar de critério, né? Os critérios, eles são elencados dentro de uma coerência, dentro de uma certa frequência, que também mora na subjetividade. Mas, enfim, né, ela é... Eu não li, confesso, a tese, mas nós conversamos sobre. Bom, excelentes os debates. Temos 4 minutos. Vou passar a palavra ao Pedro e, na sequência, já avisando ao conselheiro Marco Túlio para o encerramento. Perfeito. Eu prometo que eu serei muito breve, mas na verdade, é uma consideração que se subdivide em 3, caríssimos colegas. A primeira delas é que parece que nesse ponto é um dos pontos mais sensíveis em que a moral encontra com o direito e acaba se confundindo. O que nos lembra um caso interessante que, de certa feita, alguém instado a se manifestar sobre uma situação como essa disse: olha, eu não sei porquê, mas que está errado, tá. Eu não tenho certeza qual a razão, mas que não pode. E o que me remete a um segundo exemplo. Disseram que, certa feita, o Comitê de Contas Públicas do Parlamento do Reino Unido estava apreciando o caso do Starbucks, aí no planejamento internacional. Ocasião em que a presidente expressamente disse: olha, nós não estamos acusando ninguém de serem contra a lei, de serem ilegais. Nós estamos acusando vocês frontalmente de serem imorais. Tudo isso para concluir o seguinte: talvez seja o caso de, em situações como essa, o primeiro desafio, e que acabará interferindo decisivamente na conclusão final, seja justamente a concepção que a gente tem da moral nesse caso, ou o que estaria certo ou o que estaria errado. São essas as breves considerações. Muito obrigado, Pedro. Agradecendo a todos, eu vou passar a palavra primeiro ao meu dileto amigo, co-coordenador, professor Onofre Batista Júnior, que, na sequência, aí sim, endereçará ao nosso conselheiro, eminente palestrante no dia de hoje, Dr. Marco Túlio da Silva, para suas palavras finais. Está mudo, professor Onofre? Percebi. O papinho comum hoje em dia faz parte das aulas virtuais, dos encontros, tudo, né? Mas eu tenho algum receio na fala do colega Pedro com a questão da imoralidade, né? Se fala assim, com o direito tributário como um direito de superposição, você administrar efeito tributário e alegar imoralidade na forma, eu diria assim, um pecado de falta de solidariedade. Talvez, não sei. Eu tenho para mim, o direito tributário ele precisa de formatações mais firmes, não é? E eu acredito que esse assunto ainda anda trôpego.
né? E acho que nós não conseguimos acompanhar a realidade como deveria. Né? Então, eu volto a insistir na questão dos ilícitos atípicos ou coisas similares e convidar os colegas a pesquisarem bem essa questão da possibilidade de ilícitos atípicos que não atraem sanções. Né? Mas, professor André, acredito que tivemos aí um 11h30 às 13 horas, porque eu não posso dizer uma manhã nem uma tarde, né? Fantástico, exposições e intervenções brilhantes, e isso daí mostra que esse encontro com o Conselho de Contribuintes Mineiro não podia redundar em nada diferente de momentos de reflexões teóricas, reflexões práticas de direito tributário da mais alta qualidade. E foi isso que, acredito, vem sendo comprovado nesses vários encontros. Eu passo a palavra para o nosso conselheiro e amigo, Marco Túlio, para suas considerações finais, já no adiantado da hora aqui. Obrigado. Em primeiro lugar, aí, externar aí ao amigo Onofre, que também é uma satisfação poder revê-lo, ainda que virtualmente. É o que o momento nos impõe. O debate, né, as falas foram riquíssimas. Eu acho que isso é um motivo também de satisfação, né? Eu acho que essas oportunidades da gente ouvir, né? Eu gosto muito do Rubem Alves, né? E ele costuma mencionar que existem muitas ofertas de curso de oratória, mas que ele nunca viu um curso de escutatória, né? A gente muitas vezes não para ouvir e refletir sobre o que outras pessoas ou outros pensamentos, né, têm a nos oferecer. E isso, para mim, é um motivo de satisfação. Obviamente, o assunto comporta, né, várias reflexões, o debate poderia ser amplo, mas eu acho que o tempo já nos foi muito rico nessas interações e, de minha parte, gostaria apenas de agradecer a oportunidade. Conselheiro, muito obrigado, então, em nome da Faculdade de Direito da UFMG, e a todos uma excelente tarde e até daqui a 2 semanas, se Deus quiser. Um abraço. Professor André, se pudéssemos todos abrirem as câmeras para a gente tirar um print para as nossas redes sociais, Claro. eu agradeceria. Aline ajeitou o cabelo, Mariel também. Sinal de Uai, gente. ficar bonita. Deixa eu fazer pose. 1, 2, 3. Foi. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Um abraço, pessoal. Tchau, um abraço. Ótima semana a todos.